Então, tá. Então, para nós chegarmos a entender sabe, um dia, depois do mestrado eu acabei indo para fazendo um trabalho sobre a parte de mecânica estrutural, né? Aí eu fui trabalhar com estruturas em vigas e trabalhei com um modelo de viga diferente do de Euler, enfim, coisas da carreira. Então, mas também tinha equações diferenciais para tudo. Então, hoje nós vamos começar a falar de um modelo de equações diferenciais bem interessante, que é a equação diferencial de primeira ordem. E é basicamente o fechamento grau A, porque a gente só vai ver equação diferencial de primeira ordem no grau A. Tá? Claro que tem bastante, né, bastante ramificaçõezinhas. Então, hoje, na próxima aula, a gente vai ficar com uma ramificação. Então, a equação diferencial de primeira ordem é uma equação que pode ser escrita dessa forma. dy sobre dx, né, igual a uma f de xy. Certo? Essa equação diferencial aqui, ela modela uma série de coisas, né? Então, ela está dizendo que a minha derivada de y em relação a x é uma f de xy. Né? E aí, então, essa equação diferencial, né, nós já trabalhamos com ela semana passada, por exemplo. Essa aqui é uma equação diferencial de primeira ordem, porque eu tenho uma derivada primeira. Né? Aqui, alguém vai dizer, mas ela não tem nem x nem y. Sim, ela não tem nem x nem y, mas ela tem uma variável v, que é minha variável dependente, ela tem uma variável t, que é independente. Ou seja, eu tenho dv e é igual a uma função apenas do tempo. Eu não tenho outra variável. Aqui eu só tenho tempo. Mas poderia ter outra variável. Poderia inclusive ter dv de t igual a uma f de t e v. Não tem v. Só tem. Então agora nós podemos acrescentar também uma outra variável, né, que pode ser a própria variável dependente. Né? E a solução desse tipo de equação diferencial nós vimos semana passada, que é simplesmente integrar. Eu vou lá e integro ela. Né? Vou lá, resolvi a integral e deu. Não é muito diferente do que vamos fazer hoje. Para resolver, basta integrar e acabar. Essa aqui é outra equação diferencial que nós vimos na aula passada. Né? Nós vimos essa equação aqui, ela era do circuito. É uma equação diferencial de primeira ordem. Por que ela é de primeira ordem? Porque eu tenho uma derivada primeira. Ela pode estar escrita naquele formato. Né? Qual formato? Esse formato aqui, ela vai estar escrita nesse formato? Vai. Né? Onde, no caso, eu teria o quê? Ou seja, dq dt vai ser uma f de t e q. Será que eu vou conseguir escrever essa equação nesse formato? Claro que sim, né? Então, eu passo o q para o outro lado. E aí, então, eu tenho isso aqui é uma função, ou seja, é uma expressão, uma função que depende de t e depende de q, né? Por isso é uma função que depende de t e depende de q. Essa equação diferencial aqui nós vamos resolver mais adiante. Tá? Ela é o final, é o fecho do grau A. Ela não é uma. Ela precisa de alguns artifícios. Tá? Então, que é o famoso fator de integração. Né? O artifício para resolver aquele tipo de equação diferencial é o fator de integração. Então, ele vai ficar mais adiante. Nós vamos ficar ainda na integração direta. Mas como eu vou resolver ela direto por integração? Para resolver ela direto por integração, ela tem que ter uma condição especial. Ela tem que ser uma equação diferencial por separação de variáveis. Essa equação diferencial por separação de variáveis permite a integração direta. Né? Isso ocorre quando a minha f de xy, né, a minha função, ela pode ser decomposta como uma g que depende só de x e uma h que depende só de y. Por exemplo, vamos fazer lá, seno x vezes na y. Depende só de x, depende só de y.
Tranquilo. Então, nesse caso aqui, a minha f de xy, ela é decomposta numa g de x e numa h de y. Então, a minha g de x é o seno de x, depende de x o seno, e a minha h de y é meu e de y, né? E o e de, né? Essa função só depende de y. Então, isso permite a integração direta. Tá? Então, se eu tenho dessa forma, e aí aparece uma palavrinha que em matemática ela é uma enganação danada, intuitivamente. Por que eu digo uma enganação danada? Para eu estou aqui dizendo, eu estou tapeando vocês dizendo intuitivamente, né? Porque para eu dizer isto aqui, eu teria que demorar, sei lá, uma aula inteira para sair daqui para chegar aqui, tá? Justificando isso aqui. Não é uma justificativa tão simples. Mas, intuitivamente, a gente diz o seguinte: aqui eu tenho a expressão de y, ela passa para cá, esse d de x vai para lá. Lindo isso. Né? É uma disciplina de equações diferenciais aplicadas à engenharia. Se fosse, sei lá, uma disciplina de equações diferenciais, assim, para um curso de matemática, por exemplo, nós teremos que demorar bastante para fazer essa passagem daqui para cá, por isso intuitivamente. Tá? E aí, lindamente, a gente integra os dois lados. Tá? Aí eu faço a integral da direita e a integral da esquerda. O que nós teríamos, por exemplo, nesse nosso exemplinho aqui, né? O que eu teria aqui nesse exemplinho? Então, se eu teria dy dx igual a seno de x vezes e na y, por exemplo, então, e na y seno x dx. Né? Ou seja, o e na y vai para o lado do y. E o dx vai para junto do x. E aí, a integral aqui, a integral aqui, a gente resolve a integral, né? É bom lembrar que aqui, né, é a integral de e na menos y y. Que isso, professor? Ó, tomem cuidado. Se eu tenho 1 sobre e na y, isso aqui é a mesma coisa que e na menos y. Lembre que exponencial, mesmo que a base seja o número de Euler, vale todas as propriedades que nós conhecemos, inclusive a do expoente negativo. Tá? E a gente consegue resolver essas integrais aqui bem tranquilo, certo? Então, a ideia básica da aula de hoje é essa. Tá? Separa, joga x para um lado, joga y para o outro e integra. Simples assim. Então, vamos pôr a mão na massa. Vamos pôr a mão na massa. Vamos ver como é que isso funciona. É um exemplinho. Bem simples. Exemplinho aqui. Y' igual a menos x ao quadrado vezes y. Primeiro, quem é o Y'? Y' é dy dx. Certo? Então, é uma forma de denotar, uma forma de escrever a derivada é usar y'. A gente já falou na aula passada, mas a gente sempre vai retomar, porque daqui a um pouco eu vou estar jogando y', y duas linhas, e aí a gente tem que estar claro na mente que aquela linha está representando uma derivada. Né? Não só isso, porque depois vocês vão fazer as disciplinas aí, sei lá, em tipo, vibrações mecânicas, né? Eu lembro quando eu fazia vibrações, era assim, né? Ou seja, esse pontinho corresponde à derivada, porque é uma derivada no tempo, é para diferenciar, né? Então, eu sei que o pontinho em cima correspondia que eu tinha uma derivada. 2 pontinhos são 2 derivadas. Né? A gente vai falar disso mais adiante, mas é uma forma de escrever as coisas. Tá. Então, eu tenho aqui uma função, uma f de xy. Essa minha f de xy é menos x ao quadrado vezes y. Então, o que eu sei?
eu posso pegar uma h de x, que é menos x ao quadrado. Eu posso ter uma g de y, o próprio y. Então, essa função, a minha função f de xy, ela pode ser decomposta em uma função que depende apenas de x, multiplicada por uma função que depende apenas de y. Tá? Então, por esse motivo, né, nós podemos, então, separar as variáveis. Ou seja, eu faço o x que está multiplicando, ou melhor, o y que está multiplicando, ele passa dividindo. E o dx, que está lá embaixo, passa multiplicando. E aí entra um ponto que a gente tem que ressaltar. E nunca, a aluna adora a palavra sempre nunca, né? Nunca eu vou ter algo desse tipo. Dx e dy na parte de baixo. Se na continha que vocês estão fazendo aconteceu isso, apaguem tudo e vão fazer outra coisa. Tá? Dá uma voltinha na rede social, depois volta e refaz. Tá? Bom, então o que acontece? Quando eu separo as variáveis, de um lado eu tenho só y, do outro eu tenho x. Então, vou integrar dos dois lados. Certo? Então, integrando dos dois lados, né? Eu posso integrar dos dois lados. Integrando isso dos dois lados, dy, integral de dy sobre y é o nosso lindo ln, no módulo de y. E se eu integro x ao quadrado, eu vou ter x ao cubo sobre 3. Mais a nossa linda constante de integração. Então, agora o que nós queremos fazer? Nós podemos isolar, olha só que palavra linda, isolar o y em função de x. E isolar o y em função de x é deixar o y sozinho do meu lado esquerdo e aqui ter uma expressão, né, em x. Ou seja, uma expressão que depende só de x. Dá para isolar o y? Aí alguém vai dizer assim, não, professor, olha só, mas ele está dentro do logaritmo. E o professor já se antecipou e me deu uma pré-aula só sobre logaritmos, né? Só sobre logaritmos. Por que o professor fez isso? O professor sabia o que vai acontecer, né? Então, da definição de logaritmos, né? Qual é a definição de ln? Eu tenho ln de A é igual a B. Então, se ln de A é igual a B, quer dizer que E na B é igual a A. Né? Isso aqui é a nossa definição de ln. Né? Ali, subiu ali no cantinho. Vamos ver. Da definição de logaritmos. Vamos isso. Ah, não entendi, professor. Não entendi, isso está horrível. Então, vamos botar aqui um A e vou chamar tudo isso aqui de B. Então, aplicando a definição de logaritmo, quer dizer que o meu A vai ser quem? E na B. Ou seja, eu isolei o módulo de Y. Para isolar o módulo de Y, toda essa parafernália aqui virou um expoente. Ou seja, eu literalmente apliquei essa definição aqui. Tá? É assim que se trabalha quando nós temos um logaritmo. Tá? Aquelas videoaulas ali, ele apresentou na aula do telecurso, ele apresentou essa definição para logaritmo de base 10. Né? E aí eu complementei com aquele outro vídeo sobre ln, né? Porque o ln é o mesmo log, só que de base Euler.
Pois bem, e agora, José? O que aconteceu agora? O que subiu ali? Eu vou usar esse símbolozinho aqui como uma multiplicação, né? Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho um expoente, x ao cubo sobre 3, mais c. Nós sabemos as propriedades da potenciação. Lá na potenciação, a gente sabe já o seguinte, desde muito tempo da nossa vida, a gente sabe que se eu tenho a elevado a x vezes a elevado a y é igual a x mais y. Por exemplo, se eu tenho 2 na terceira vezes 2 na quinta, isso aqui é 2 na 3 mais 5, que é 2 na 8. Tá? Eu tenho uma soma. Então, se eu tenho uma soma, eu tenho uma multiplicação. Então, se eu tenho essa soma, a mesma coisa que eu ter uma multiplicação. Então, nós sempre somos acostumados a fazer as contas nesse sentido, né? Mas nós temos que nos reprogramar, fazer as contas no outro sentido também. Né? Esse é um problema. A gente sempre, às vezes, vai no sentido, mas, às vezes, ela pede que a gente faça o sentido contrário. E é o que a gente fez aqui. Por isso que apareceu isso aqui. Então, isso aqui é propriedade da potenciação. Não tem nada de extraordinário. Tá. Muito bom. Agora, José. Agora, apareceu um K ali, agora eu não entendi mais nada, já estava mais ou menos, e me apareceu um K. Eu nem ia botar K, porque quando eu estudei isso aqui na minha vida, não faz 20 anos isso, por favor. Tá? O cabelo é branco, mas o professor é novinho. Então, quando eu estudei isso há 20 anos atrás, a pessoa disse assim, E na C igual a C e toca o barco. E eu parei, pensei, vamos lá. Mas eu pensei, não, vamos explicar diferente. O que acontece? Você tem E menos x na terceira sobre 3 vezes, né, na C. Ok. O que me disseram para mim que, toca, põe E na C e continua. Tá? E aqui eu tenho E na menos x sobre 3. Por quê? Porque esse E na C, o C é uma constante. Que constante? Alguém sabe quanto é essa constante? Nós somos o quê? 40 alunos? Como eu fiz ontem em geometria. Eram 30? Cada um tem uma constante. Minha constante é 4, minha constante é menos 2, minha constante é o número de matrícula. Né? Cada um tem uma constante. Se eu faço E elevado a essa constante, vai me gerar o quê? Outra constante. Em vez de, então, eu botar pela letra C, eu vou denotar pela letra K, K de constante. Tá? Então, quando apareceu o K, eu estou considerando que E na C é igual ao K. Ou seja, elevado a uma constante é igual a uma constante. Simples assim. Não tem nenhum mistério. Então, esse A aqui corresponde a E na C. Tá? Pois bem. Muito bom. Então, quando a gente resolveu, estávamos resolvendo todo o problema, chegamos até aqui. Isolamos o Y? Não isolamos Y nenhum. Por quê? Porque o Y está dentro do módulo, nós temos que isolar o módulo, nós não podemos trabalhar com esse módulo. E aí nós temos que lembrar o que é a definição de módulo. O módulo é uma coisa, parece uma coisa boba, mas ele tem uma definição, né,
Nos números reais, as pessoas vão dizer assim, é só tirar o sinal negativo. É isso, né? Na verdade, o módulo, ele mede a distância do ponto à origem. Então, por isso, qual é a distância? Olha, qual a distância de menos 5 à origem? 5. Qual é a distância de menos 1.376 à origem? 1.376. Isso é um módulo. Qual é a distância de 75 na origem? 75. Qual é a distância de 102 na origem? 102. Então, o módulo ele mede uma distância. Por isso que quando a gente trabalha lá em geometria e calcula, fala em módulo de vetor, a gente fala em distância. Aqui, o módulo continua sendo uma distância, só que eu estou olhando numa reta. Então, parece que eu estou só tirando o sinal. Né? Professor de vocês no colégio, às vezes o professor diz, quando eu fiz colégio, ele disse assim, só tira o sinal. E toca o barco. Né? E o módulo ele tem uma outra definiçãozinha mais linda ainda, né? Depois eu fui para a graduação, né? E a gente aprende essa seguinte definição. Módulo de y, ou seja, é o próprio y, se o y é um número positivo. Tranquilo. Mas ele é menos o y se o y for um número negativo, ou zero. Como assim, professor? Ora, é menos 2, então vai ficar menos 2. Isso aqui é 2. Olha só. Simples assim. Então, eu tenho que considerar que ora ele vai ser positivo, ora ele vai ser negativo. Tá? E aí não tem mistério, né? Ora, ele é positivo, quando o K é positivo. Por que eu falo quando o K? Por que eu jogo a culpa sobre o K? Vocês estão vendo que eu estou jogando a culpa sobre o K. Porque não existe exponencial negativo. O resultado de uma exponencial, passa aqui, e na menos x, e na x, e na x na terceira. Sei lá, vocês escolham o x que vocês quiserem para qualquer uma dessas exponenciais. Vocês nunca vão obter um número negativo. Em zero. Então, esse número aqui nunca vai ser negativo. Nunca. Professor, Vale? por que ali na segunda linha, de onde o senhor riscou ali, onde o senhor fez um círculo, a constante ficou negativa? Aqui embaixo? Exato. Vou chegar lá. Eu estou ali em cima ainda. Calma. Tá? Então, vou chegar lá. Então, o que acontece? O exponencial, ele nunca vai ser negativo. Tá? Isso vale não só para esse específico, mas para qualquer um. Então, esse número aqui é sempre positivo. Então, por isso que eu estou jogando a culpa sobre o ser positivo ou negativo na constante. Então, aqui eu tinha apagado a definição de módulo, né? A definição de módulo é y, se o y é positivo, e menos y, se o y é menor ou igual a zero. Então, o que acontece? Nós avaliamos se o K for positivo, mas se o K for negativo? É uma possibilidade do K ser negativo, eu não sei. Estou fazendo especulações. Então, pela definição de módulo, eu sei que ou ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Tá? Simples assim. Então, esse menos que aparece aqui, ele está diretamente relacionado com o módulo, certo? Então, porque ora ele pode ser positivo, ora ele pode ser negativo. Aí é sobre o K, porque o exponencial, ele nunca o exponencial vai ser negativo. Então, somente o K pode ser negativo. Agora, como é que é o nome dessa solução? A solução tem um nome. É a nossa solução geral. Tá? A solução geral. Porque nós não conhecemos a constante de integração. A constante de integração, nós estamos carregando ela porque nós não conhecemos as condições que foram apresentadas. Então, o gráfico da nossa solução
é uma família de curvas. Não é uma curva, é uma família de curvas. Aqui eu coloquei 6 curvas, mas as curvas que me deram na minha cabeça botar. Né? Eu estabeleci, sei lá, valores para K. Então, para cada valor de K, eu tenho uma curva. Bom, por exemplo, aqui, acho que aqui era K5. Né? Por que aqui deve ser K5? Porque se x for 0, né? Se o x for 0, e na menos 0 ao cubo sobre 3 é e na 0, que é e na 1. Então, certamente, aqui eu estabeleci que K valia 5. Né? Aqui eu estabeleci que o K valia 4. Aqui eu estabeleci que o K valia 2. Aqui eu disse que o K valia menos 1. Aí eu disse que o K valia menos 3. Aí eu disse que o K valia menos 5. E fiz os gráficos. Ah, professor, por que não botou K igual? Porque eu não botei, esqueci. Não deu vontade. Mas se eu botasse ali, ele ia fazer o mesmo. Uma coisa. Tá? Ele ia fazer aqui a mesma coisa. Mesmo gráfico. Ou seja, nós temos, quando a gente tem uma solução geral, nós temos uma família de funções. Né? E aí, quando eu tenho uma família de funções, eu tenho esse mapa, que a gente chama de campo de direção, né? Ou seja, que eu tenho todas as curvas. Mas eu poderia ter dado uma condição inicial. Quando a gente diz que é uma condição inicial, é quando nós temos, por exemplo, uma situação como essa. Ele está dizendo y de 0 é igual a 5. Aqui a gente chama de condição inicial. Por que inicial? E, primeiro, o que isso quer dizer, professor? Antes de dizer que é uma condição inicial. O que eu tenho? Eu tenho y de 0 é igual a 5. Isso aqui, vamos dizer assim, esse código ele está sintetizando o seguinte. Né? Dizendo o seguinte, que y vale 5 quando x vale 0. Ou seja, essa expressão aqui me diz isso. Y vale 5, ou seja, o valor de y vale 5, quando o valor de x vale 0. Então, o fato do x valer 0 é uma condição inicial. Tá? Ou seja, inicial sempre no 0. Então, dessa maneira, eu sei que a minha condição inicial diz que o x é 0 para o y ser 5. Então, é o que está aqui, né? Se o y, né? Se o x, se o y for 5, né? O meu y, se o x for 5, o meu y é, ou melhor, o meu y é 5, então o meu x é 0. Tá? Então, na 0 é 1. Portanto, o meu k vale 5. Então, dessa maneira, eu determinei o valor de k. E aqui, então, está a curva de solução. Então, essa é a curva da solução. Né? Aqui está meu x, a variável independente. E aqui está meu y, né, a minha variável dependente. Então, a curva aqui, eu gerei ela no GeoGebra a partir dessa expressão aqui. Certo? Então, retomando. 5 é o valor do y. E esse y é 5 quando o x é 0. Então, aqui resolvemos o nosso problema de valor inicial, né? Com a notação agora, vamos dizer, clássica, né? Vocês vão encontrar